Muito bom, estamos aqui começando o programa Sertão Inovador. Ficamos muito felizes de estar aqui semanalmente trazendo dois pontos principais: conteúdo e conexão. Conteúdo porque a gente precisa aprender, precisa continuar estudando, precisa continuar conhecendo coisas novas. E conexão, porque a gente não vai conseguir aprender tudo sozinho, então precisa conhecer gente que conhece, para que a gente amplie a nossa capacidade de gerar mais resultado. Hoje o programa está bem recheado, tá ou não tá? Estamos aí na 22ª edição, né? Um convidado hoje que tem bastante informação, bastante conteúdo, um convidado inovador, digo isso com propriedade porque eu já visitei sua empresa e 22ª edição. 22ª edição, olha aí. Será se a gente tem hoje, será se o programa hoje tem aquele ouvinte, aquela pessoa que está nos acompanhando aí desde a primeira edição? Faço a pergunta a você. Quantas edições você já participou, já assistiu deste programa? Muito bem. Então você faz o seguinte, você entra lá no Instagram, procura lá Sertão.inovador, ou no YouTube, ou no TikTok, uma dessas redes sociais, vai lá e comenta pra gente, tá bom? Inclusive eu tenho aqui já uma dica que chegou para nós aqui, hoje nós vamos ter dicas de inovação, sugestão de problemas que tem no nosso dia a dia, e alguém trouxe aqui uma sugestão que, uma vez implantada, é uma solução. E vou trazer também uma solução prática que uma empresa já colocou. Enfim, hoje nós temos algumas coisas novas para conversar. O Artemio está aqui, o Jansen também está aqui, e vamos então direto para o nosso também entrevistado, que é o Leandro, e nós vamos bater um papo aqui. A ideia é a gente conectar pessoas nesse bate-papo, você também que está acompanhando do outro lado, e aprender, né, Jansen? Exatamente. Cada edição dessa é um aprendizado, né? Cada edição dessa, quanta variedade de pessoas e de profissionais aqui que já trouxeram suas expertises, suas colocações com relação aos fatos atuais e principalmente as coisas inovadoras que têm sido geradas por eles e também pelos que os cercam. Então, nós estamos hoje aqui com mais um. Eu sou suspeito porque eu sou cliente, mas não sou suspeito. Sabe por quê? Porque se eu sou cliente e eu gosto de coisa boa, esse cara tem trazido coisa boa para mim e para minha família. Muito bom. Aqui no programa, Leandro, seja bem-vindo. Nós já tivemos pessoas trazendo de projetos simples a jovens que estão fazendo satélites para lançar no espaço. Jovem de Mossoró esteve aqui conosco, aqui participando. Porque nós também não podemos deixar de registrar. Nós temos uma incubadora, fazemos parte da incubadora, e a incubadora tem procurado juntar esses jovens e algumas pessoas de Mossoró que têm boas ideias e às vezes falta um lugar para acolher e ouvir pelo menos. Porque se existe um sofrimento grande do empreendedor, que às vezes ele é meio solitário. Ele tem muitas ideias boas, ele fica, para que eu vou falar? E às vezes ele não fala porque ele tem medo de ser recriminado, dizer que isso é loucura, etc. e tal. Então o programa tem essa ideia de inovação e a gente quer bater um papo contigo. Seja bem-vindo aí. Obrigado, Radamés. Obrigado, Artemio. Obrigado, Jansen. É um prazer estar aqui com vocês, né? É uma honra também. Então, ao lado de pessoas aí com tanta experiência, com tanta vivência, né? Tanta coisa boa para compartilhar. E a gente estava aqui, participa todo mundo, não participa? Eu disse, vamos participar todo mundo, porque eu acho que essa união dessas mentes, né? É que faz a diferença. Então, assim, ninguém é detentor de todo conhecimento, né? Ninguém sabe de tudo que não possa aprender com o outro, né? Então, acho que quando a gente se permite, como você acabou de falar, ouvir o que o outro tem para dizer, você às vezes se surpreende. Às vezes um jovem, como você citou, às vezes um jovem que está com uma ideia que parece uma coisa, né, uma coisa muito distante da realidade ou até impossível, a gente pode tornar possível. E hoje eu vivo um pouco disso. Eu vivo coisas que para muita gente é impossível e a gente vive como se fosse possível. Muito bom. Antes do CNPJ, vem quem? O CPF. E aí para o CNPJ, você enxergar um brilho no CNPJ, pode ter certeza que por trás existe um cuidado especial através do CPF. Então, Leandro, fala um pouquinho para a gente quem é Leandro, de onde é, um pouco da sua história até esse momento. Perfeito. Eu sou Leandro Salles, né? Sou pai de duas crianças, né? O Luquinhas de 6 anos, a Isis de 3, então é aquela vida, né? Corrida. A gente vê que, assim, muitas vezes o empreendedor, aquele que mais trabalha é o que mais tem coisas e rotina meio puxada, né? Então,
não tem desculpa. Às vezes a pessoa é solteira, não tem muitas responsabilidades, mas parece que quando vem os filhos, vem uma energia junto, né? Vem um turbo, vem um gás, né? Então, sou pai de 2 crianças, né? São a minha energia, minha fortaleza, minha força, e casado com minha esposa. Já conheço ela desde muitos anos, né? Mais de 20 anos, né? Então, só que o casamento, 10 anos de casado, né? E então sou um cara muito família, né? Eu prezo muito por isso e eu acho que eu trago isso muito para meu dia a dia. Mas se a gente puder voltar um pouquinho no tempo, na verdade, de onde eu venho, né? Leandro é pernambucano, né? Filho de Duarte e Jaqueline, é um casal de pessoas super simples, né? Meu pai cinegrafista, até hoje meu irmão herdou esse dom, né? Minha mãe também não trabalhava, por muito tempo ficou sem trabalhar, dona de casa, no lar, né? Uhum. E a gente veio de famílias simples, né? Eu vim de uma família que teve bastante desafios, bastante dificuldades, né? Em determinada fase, os meus pais se separaram, então isso aí também foi um desafio para mim, pequenininho ali, aos 5, 6 anos, tentar entender tudo o que estava acontecendo, né? E aos 10 anos, minha mãe, após separação, veio a Mossoró. E aí conheceu o meu padrasto, hoje falecido, mas uma pessoa super bacana, que me ensinou muita coisa também. E vim para Mossoró aos 10 anos de idade. Aqui eu conheci a minha atual esposa aos 16. Fui para Recife fazer a faculdade de odontologia. Só que nesse período de faculdade, Adamés, um dos desafios que eu enfrentei era uma cidade muito grande, né? Eu não tinha muitas condições, então sou formado em odontologia, então odontologia é uma profissão que exige muito investimento, né? Um custo elevado até hoje, né? Por esse motivo, a gente teve muita dificuldade na minha formação, né? Meus pais, minha mãe, para poder investir em cada etapa, e por muito tempo eu tive que morar em casa do estudante. Então, morei ali por volta de uns 3 a 4 anos em casa de estudante e conheci histórias belíssimas, né? Obrigado. Também morei. Bom, tamo junto. Mas, assim, é uma escola, Sim. né? É uma escola de humildade, para você entender, né? Se posicionar de uma forma que, poxa, você não é melhor do que ninguém, né? E é uma escola que mostra também que muitas vezes as dificuldades nos moldam, Sim. né? Os desafios nos moldam e nos fortalecem. Eu tenho certeza que aqui nessa mesa também tem histórias de sofrimento, de dores, né? Mas que muitas dessas histórias foram necessárias para a gente estar aqui. E lá eu conheci pessoas que eram cortadores de cana de açúcar, né? Famílias muito pobres e que estavam fazendo medicina, né? E outras profissões como engenharia, direito. Então foi inspirador viver aquela fase. Você deve ter passado por isso também, né, Até Radamés? hoje, né? Tem alguns amigos que a gente se encontra. Pois é, eu também tenho alguns colegas. Me distanciei um pouco porque após a formação vim para Mossoró. Só que eu achava que quando eu me formasse, Radamés, estava tudo resolvido, né? E a gente percebe que quando a gente se forma é que a gente nota, rapaz, não tem nada pronto aqui não. Então cheguei em Mossoró, dentista, formado, eu disse, pronto, resolvi Qual foi o meus ano problemas. que você retornou para Mossoró? Já 2012. 2012. 2012 eu cheguei em Mossoró e achando que meus problemas acabaram, né? Cheguei aqui e disse, não, acho que deve ter trabalho. Mas, cara, foi desafiador, foi difícil. Em 2012, para eu conseguir uma clínica, um consultório, para começar a atender, cara, eu rodei bastante e peguei o currículo, mas fui persistente, né? Peguei um currículo acadêmico, não tinha nenhuma experiência profissional e saí rodando de consultório em consultório, de clínica em clínica, recebendo vários nãos, como a vida sempre faz com a gente, né? E eu fui lá. Não estamos precisando. Vi outro lugar, não estamos precisando. Teve um momento que eu olhei para minha mãe e disse, mãe, o que é que eu vou fazer? Eu passei 5 anos aqui estudando, passei 5 anos me esforçando para poder estar onde eu estou e eu não estou achando oportunidade de trabalho. E aí foi a partir dali, naquele comecinho, Radamés, que eu comecei a investir um pouquinho do tempo também no meu negócio de uma forma autônoma. Aí fui abrindo portas, que eu acredito que isso abre portas pela vida inteira, que são as conexões, o network, comunicação. Então, assim, através tem uma amizade com fulano que é amigo de fulano, né? E assim vai. A gente começou a puxar alguns amigos.
Eu acho que uma das pessoas é o Dr. Marcos, por exemplo, Marcos Pereira, né? Então ele me deu a oportunidade, comecei a ter acesso a um plano odontológico. Depois fiz outras amizades com alguns colegas aqui que já tinham clínica. E aos poucos, através mais uma vez, de humildade, de você realmente saber o lugar que você está naquele momento, eu fui abrindo uma porta, depois outra porta. E isso para mim é inspirador, porque hoje, quando eu recebo um profissional recém-formado, a primeira coisa que eu digo a ele é isso, cara, não desista, seja persistente, não abaixe a cabeça, é desafiador no começo, como todas as profissões. Hoje em dia, não é mais ter só um currículo, né? Não é só mais ter um diploma. Sim. Hoje em dia mudou, né? O mercado mudou e a gente estava até conversando sobre isso, né, Artemio? Às vezes nem precisa de diploma para se ter sucesso. Então, o mundo mudou, a inovação chegou e às vezes uma ideia vende muito mais do que um diploma. E a Viva? E a Viva, né? Como é que chegou na Viva? Eu sei que a Viva tem variações. Tem Viva Academia, tem Viva Saúde. Vou contar um pouquinho da história da Viva. Você queria fazer alguma colocação? Eu quero deixar bem claro aqui que uma história muito bonita, parabéns. E Deus continue abençoando você, sua família, seus negócios. Amém. Mas o que me vem em mente aqui é ele olhar no seu olho e dizer que você é um ser humano perseverante. Sim. Perseverança. Porque há 14 anos, em 2012, ele chegou em Mossoró, né? Você não tinha nenhuma referência. Zero. Não tinha nenhum resultado para mostrar. Nas portas das clínicas que você bateu. E aqueles nãos que você recebeu foi lhe forjando. Você chegou, uma faca, um machado, uma ferramenta, lá de Recife. Sem forja. Sem um brasão ali, sem uma marca. Né? Quando a gente compra vou utilizar o nome de uma faca, Jansen. Tem gravado, não tem? Quando a gente compra uma faca, tem o nome lá gravado, a marca dela, né? Sim. Você chegou em Mossoró, eu tô até um pouco emocionado, porque eu não sei se vocês têm essa... Quando uma pessoa tá falando, eu fico viajando. Para mim, eu tô assistindo um filme ali. Imaginei, Jansen, em 2012. Esse rapaz batendo nas portas, quem é você? Exatamente. Todo respeito a você, até porque me tocou a sua história. Era um Zé Ninguém. É verdade. Mas você continue aí, porque você vai ver o resultado desse rapaz. Você foi forjado, aqueles não, foi um calor que você recebeu. E hoje você é uma faca forjada, pronta para receber pancada e para cortar um boi. Exatamente. Se for preciso. Vai criando, né? Tem a casca grossa. Sim. E a casca a gente só ganha com as peias, né? A vida, como a gente diz aqui em Mossoró, né? Com as chicotadas que a vida nos dá. Sim. Mas é isso que diferencia, né? Eu acho que... E isso a gente carrega para o resto da vida. Sim. Né? Então, assim, todos vocês sabem disso. Tempo vai, tempo vem. A gente parece que a nossa vida é uma montanha-russa. Né? Então, tem momentos que, do nada, você está lá embaixo. E aí, mais uma vez, você é provado. Você passa por mais uma aprovação. E aí, tem dias que você chora. Eu choro e choro às vezes na frente da minha equipe. Claro que eu tento não demonstrar fraqueza, sim, mas eu demonstro sentimento. Quando eu estou feliz, quando eu estou emocionado, quando foi um desafio muito grande. Hoje eu não tenho mais essa vergonha de mostrar meu sentimento para as pessoas. Mas a gente sabe que tem momentos na vida, seja hoje, seja há 12, 13, 14 anos atrás, que é doído. Né? Você está passando por uma pressão, um problema às vezes financeiro, né? Você está passando por um problema familiar e mais uma vez você é aprovado. Isso. Aí você vai carregando isso pela vida toda. Porque de tempo em tempo você tem que mostrar que você é forte, tem que se fazer forte, senão você cai. Né? Que hoje é um desafio. Né? Muitas pessoas às vezes podem desanimar, né? Ficar desestimulado. E isso é que a gente tem que ter sempre cuidado. Cuidar da nossa mente. Né? Eu indico a todos terapia. Faço terapia, acompanhamento há mais de 7 anos. Mudou muito minha vida. Mas você tem que estar preparado. Você tem que estar pronto para o bom e para o ruim. Né? Muito bom. As provas no deserto, elas forjam a gente. O deserto forja caráter, forja, né, a pessoa, o profissional, o pai de família. Forja o ser humano, aquele que passa pelo deserto e consegue
engrossar a sua casca depois disso aí, fica muito mais fortalecido para enfrentar, né, as dificuldades do dia a dia, em todas as áreas. Eu vou lhe dar um simples exemplo. Mês passado foi um mês que o faturamento da clínica, daqui a pouco eu conto sobre a clínica, né? Sim. Estava muito baixo. E para muitas pessoas, se não tiver com o drive, né, a mentalidade certa, o cara desanima. O cara reage negativamente. Aí o Luquinhas está aqui, o meu filmmaker também, né? Tá fazendo umas gravações. E foi o mês que eu mais gravei. Foi o mês que eu fiz mais marketing. Foi o mês que eu fiz mais conteúdo. Foi o mês que eu mais estudei. Entendeu? Então é como você vai reagir diante de um desafio. Você pode... O campeão, ele se esforça mais. Se o campeão está cansado, ele tem que se esforçar mais. Agora, a pessoa que não está com a mentalidade de abundância, está com a mentalidade de escassez, ele pode cair nesse erro. De desanimar, de chorar, de se render numa situação que mais precisa de você. É porque nesse momento aí que você identificou a queda dos negócios, foi o que você fez, você se preparou. E a gente É teve como uma se a gente- virada. é como se Virou a no gente- final do mês, o negócio virou. Jansen, dia 29 vai ter uma corrida. Eu e Jansen sabe. Jansen se prepare ou não. Quem é que vai se dar bem no dia da corrida? Jansen que se prepara. E na corrida você sente dores. Muitas. E tem vontade de desistir. Muitas E tem uma vezes. coisa, quando você está calejado, quando você está fortalecido, quando vem essas dificuldades, ele falou uma palavra interessante de reação. Porque a ação, você se prepara para ela, você se... Sim. Né, e tal. Então você tem tempo para limpar sua arma, você tem tempo para Afiar passar o um paninho, machado. afiar o machado, limpar seu tênis. A ação é mais, não é tão fácil, mas é mais fácil do que você enfrentar as reações. Então, quando vem a reação já está dizendo, ela vem na lata, como diz o Matuto. Então, se você está forjado, se está preparado, mesmo que você esteja passando por uma dificuldade momentânea, mas a reação, o seu corpo, ele reage de uma forma positiva. Ele reage, ele entra imediatamente em fase de resiliência, de atenção, de preparo, de estudo. Ele disse que estudou, começou a fazer conteúdos, não é? Começou, eu via ele constantemente. Rapaz, Todo esse dia. cara tá aparecendo já daqui mais do que o R.R. Soares ou do que o Silvio Santos, né? Quando estava vivo. Por quê? Porque ele estava direto, ele reagiu. Essa reação é resultado de um preparo, é resultado de uma história, é resultado de uma expertise, de uma coisa que ele adquiriu em momentos difíceis. E aí, cada vez mais, ele está fortalecido para poder reagir de forma positiva. Então, a ação ela pode ser premeditada. A reação, não. A reação vem já de uma bagagem que você tem e que lhe impulsiona para você cada vez mais aprender e se fortalecer para poder enfrentar as intempéries da vida. Parabéns. Antes de continuar, a gente vai falar já da academia, eu quero aproveitar aqui já, a gente sempre traz alguma dica de leitura, e eu acho que esse livro aqui está está bastante no que foi falado. O livro do Rogério Caldas chama-se A Vida é um Combate, Sucesso é Dor. Eu conheci esse livro no ano da sua fundação, foi em 2002, esse livro foi publicado em 2002. E em 2012 eu tive a oportunidade de fazer o Empretec. E lá no Empretec a gente apanha bastante, não sei se alguém aqui já fez Eu também, fiz. né? A gente apanha bastante no bom sentido, assim, porque não é teoria lá, não é um curso para estudar, não. Você vai direto para o fight mesmo, você é exposto muitas vezes. Então a história da reação acontece muito. E na reação, na minha leitura, o item mais importante na reação é inteligência emocional. Porque nem sempre você vai saber o que fazer na hora de reagir. Quer dizer, intelectualmente você não tem resposta às vezes. Mas se você tiver emocionalmente a resposta, você vai saber agir De forma positiva. de maneira positiva, vai ter uma leitura mais equilibrada sobre as coisas, não vai explodir, não vai enlouquecer. Meu Deus, como é que pode? Todo faturamento é 5, foi o que aconteceu. Mas se você não está emocionalmente legal, você começa a procurar culpados. Não, deve ter sido, não sei o que, tal. E emocionalmente você pode ponderar, peraí, vamos lá, vamos analisar, vamos rever, vamos agir, vamos tomar outras medidas, vamos testar, fazer novos testes. Então, eu quero deixar aqui como sugestão esse livro. Lá em 2002 eu conheci esse material e foi onde eu conheci o trabalho do Rogério Caldas. Ele é muito bom porque ele é um livro que o título já diz tudo. Amiga, viver é combate. Se você é fraco, os tempos difíceis vão arrebentar com você.
Mas se a gente aprende a conviver nos tempos Se difíceis, prepara. se prepara com os tempos difíceis, né? Quando vieram os tempos fáceis, você não vai relaxar, porque você sabe que a vida não tem negócio de... Né? E Verdade. sucesso é dor. Essa palavra é desagradável. Porque o ser humano, essa palavrinha é uma das coisas que mais o ser humano foge. O tempo inteiro a gente está fugindo da dor. O tempo inteiro. Dor emocional, dor física, dor espiritual. Tem então vários dores familiar, dor social, dor financeira. Nós fugimos da dor. Mas o resiliente, David Goggins, é outro autor que eu trago aqui para vocês, um americano, casca grossa, que passou por 3 Navy SEALs lá, que é um evento que, para sobreviver, para conseguir terminar, é um negócio. Ele fez 3, entre eles. Inclusive o livro dele chama-se O Homem Casca Grossa. Porque ele diz assim, eu quero encerrar essa parte dizendo isso. Ele diz, no dia que você fizer as pazes com a dor, e a dor não é mais algo que você se desespera quando ela vem, você ganha um tipo de reforço mental, que hoje estão chamando de, tem até um livro que foi lançado recentemente, Antifrágil, né? Essa capacidade de enfim. E ele disse, você vai trabalhando isso, chega uma hora que você não tem mais problemas com sofrimento, com fracasso, com dor, quebrou. E o problema é da empresa que quebrou, eu faço outra. E faço outra. Ele não vai mais sendo afetado internamente quando você criar uma camada de proteção que as coisas externas não mais deixará você com vergonha dos outros, nem com medo do ridículo. Você está livre, você ganha tipo a liberdade, aquela liberdade que Cristo fala lá no Novo Testamento. Quando você é livre, você não tem medo de nada. Cristo era um cara, né, um homem totalmente livre, que estava ameaçando a morte e ele nem aí. Morrendo e ele ainda perdoa, ele não sabe o que estão fazendo. Aí você dá um bug na cabeça de quem não aguenta um pouquinho de dor. Então, deixo aqui essa sugestão de leitura. Tá? Claro que ele não vai falar tudo isso que a gente está falando, que é uma leitura mais atual, tá? O livro é de 2002, mas eu acho que é válida aqui para o pessoal. Faça as pazes com as dores que o seu futuro vai agradecer. Mas vamos falar então do CNPJ agora, né? CNPJ. Hoje eu represento alguns projetos, né? Mas o meu principal, né? Meu início de tudo foi a Viva, né? A Viva, na verdade, Jansen, ela surgiu de uma sociedade que não deu muito certo, né? Eu tinha uma sociedade com um colega aqui na cidade e, em algum momento, a gente começou a ver que as nossas visões estavam diferentes, né? Normal, em sociedade. É o aconselhamento que eu sempre dou. Quer fazer uma sociedade? Só é importante que as visões estejam alinhadas. Verdade. Né? E que não faça uma sociedade visando custos financeiros, tipo, que é o mais comum. Mais comum, As pessoas dizem, vamos fazer uma sociedade para dividir a despesa, é a pior de todas. A sociedade, se for só por causa de dinheiro, é melhor você ir no banco. Você vai ficar sócio do banco por um tempo e depois você vai terminar o seu pagamento ali e a empresa é só sua. Agora, quando você faz uma sociedade onde você une competências, um complementa o outro, aí é explosão, né? Aí é um negócio que vai longe, né? O foguete voa longe, né? Mas assim, chegou um momento que a gente não estava conseguindo se harmonizar ali, que as visões não estavam indo bem. Então, a partir desse momento, Jansen, eu disse, não, acho que eu devo criar um projeto que é mais alinhado com o que eu sonho, com o que eu desejo. E assim surgiu a Viva, né? De você fazer algo no sentido de uma clínica onde você pudesse entregar um atendimento de máxima qualidade, com encantamento, com atenção. E isso eu posso dizer, né, Radamés, que o atendimento da gente é muito bem elogiado, muito bem reconhecido, assim, toda a equipe, porque realmente ele é muito humanizado, né, Jansen? Eu acho que você... O próprio nome Viva já é motivador, né? Sim. Isso, e aí eu fui procurando justamente um nome, né, um nome que remetesse à vida, a viver, alguma coisa que fosse algo, né, de saúde. Então, foi aí que surgiu o nome Viva, porque o Viva ele dá oportunidade para várias situações e várias frases. Por exemplo, chegando em dezembro, se a gente quiser, a gente faz uma placa, Viva o Natal. Uma interjeição boa, né? Então, mas aí é uma empresa viva, né? E tudo é viva, e viva, quando a gente fala viva, é porque é um momento de alegria, de festa, né? E momentos felizes combinam com um sorriso, né? Então, assim, o nome ele casou super bem. Outra coisa também é que eu não gosto de nomes muito complicados, né? Então, eu gosto de nomes simples, inclusive dos meus filhos. Um é Lucas
e a outra é Isis. Então é nome pequeno, nome fácil, fácil de escrever, fácil de memorizar. Porque às vezes a pessoa cria um nome de uma empresa, fica um aconselhamento também, às vezes a pessoa vai criar uma empresa, aí cria um nome em inglês. Aí quem é que vai saber pronunciar? Tem gente que cria um nome em alemão. Tá entendendo? Eu conheço um colega que tem uma clínica que o nome é alemão. Aí ninguém sabe pronunciar. Coloca a letra esquisita. Eu não né? apoio muito. Não acho que é por aí, né? Na minha visão. Só abrindo um parênteses em relação a isso que você está dizendo, eu tenho 2 filhos já morando há mais de 20 anos nos Estados Unidos. Minha irmã, há 35 anos, é pastora lá e tudo. E eu conheço um pouco de lá, né? E falo um pouco de inglês, porque eu tenho ido sempre. Mas eu sou contra. A gente chega nas empresas, na minha igreja, por exemplo, tudo é expressões em inglês, kids não sei o que lá, e tarará, porque a gente Pode dar um feedback não deixa aí de de como é que foi americanizar, tá entendendo? Vamos abrasileirar a nossa... Ariano né? Suassuna, ele fica bravo. Você está entendendo? Eu E sou a sem falar favor no disso aí. inglês. E Sem você- falar que o cliente de todas as empresas, nem sempre você vai ter um cliente altamente letrado, alfabetizado. Eu tenho clientes que não têm primeiro grau. Tenho clientes que acho que só sabe escrever o nome. Não por isso ele não é bem sucedido. Tenho clientes Sim. que ele faz questão de dizer eu sou analfabeto, Sim. mas que ele vive muito melhor do que muita gente, né? Então, assim, a gente tem que se comunicar com todo mundo, Comunicação. né? Claro que existe um público-alvo normal, uma persona, mas você tem que facilitar a comunicação. Quando um cliente vai lá na clínica, né, fazer uma avaliação, uma consulta, não vou usar termos técnicos, termos complicados. Eu falo os dentes de cima, os dentes de baixo, e às vezes eu só explico a ele, olha, vou falar assim para você me entender. Tudo bem para você? Tudo bem. Se você quiser, eu falo de uma forma técnica. Mas às vezes eu me comunico tão informal que às vezes quando eu vou dar aula, que eu também dou aula, né? Aí eu tenho que me esforçar para ser Se mais policiar, formal. senão. É. Mas aí surgiu a clínica, né? A Viva, onde o nome Saúde Integrada é porque a gente foi agregando outros serviços. Hoje o carro-chefe é a odontologia, os implantes dentários, né? O nosso maior ponto, assim, forte. Mas também a minha esposa, ela é médica, né? Ela é ginecologista. A gente também tem psicólogos, tem fisioterapeutas, tem nutricionista, enfermeiro, né? Tem outros médicos que também atendem lá. Então foi criando um universo, né, integrado, onde o cliente ele pode ter acesso a vários serviços, né? E depois Legal. surgiu uma oportunidade, eu queria me aperfeiçoar mais, me especializar mais e adquirir mais conhecimento técnico, foi aí que eu busquei o mestrado, né? Então, quando eu fiz o mestrado, senti esse desejo forte, eu sempre tinha, de dar aula, de ensinar. E aí, eu acho que isso vale um adendo aí, um parêntese. Existia um prédio próximo, ao lado, colado com a clínica. Quem vocês foram lá, né? Vocês conheceram a empresa. Vocês veem que são duas casas, né? Sim. 2 imóveis que a gente fez toda uma reforma. E esse imóvel ele estava parado, inclusive para venda, né? Isso é outra coisa interessante. Às vezes você tem que... O não você já tem, você às vezes tem que se abrir a oportunidades. E eu disse, o que é que você acha de me alugar? Não tinha placa de alugas. Uhum. E o cara decidiu alugar o imóvel, né? Então a gente está com o imóvel alugado e a gente decidiu fazer a reforma do imóvel inteiro, que é outra coisa disruptiva, inovadora. Para muita gente, você só reforma se o imóvel for seu, Isso. né? Mas o meu negócio não é imóvel, como a mobília aqui, né? O meu negócio é odontologia, é ensino, né? E agora com um novo projeto, que daqui a pouco a gente chega lá, que também é formação, né? Com outros colegas. Mas nessa situação a gente alugou o imóvel, reformou e decidimos, com outros amigos que também vinham fazendo mestrado, abrir cursos de pós-graduação para odontologia. E aí a gente começa a criar um ecossistema. Porque às vezes o dentista que se forma lá, ele já se torna um profissional que vai trabalhar conosco, né? O profissional que já trabalha conosco, ele tem acesso a mais formação. E eu também, como eu sempre digo, tenho martelado muito esses dias sobre a humildade, eu também assisto muita aula, sem sair de casa. Então eu tenho a oportunidade de trazer um professor lá de São Paulo, um professor de Santa Catarina, de Natal, Fortaleza, e eu faço questão de assistir a aula.
Então é muito bom você poder aprender sem sair de casa, né? Hoje o grupo, o Viva, vocês têm parceiros, colaboradores e se especializaram junto com vocês lá nessa unidade? Com certeza. Os dentistas que atendem na Viva são 12, né? Desses 12 dentistas, 10 deles ou foram ex-alunos meus ou estagiários. É quando você constrói um time forte. O time forte é você que forja, é você que forma. Aí eu já venho há 4 anos formando essa equipe aí. Eu dava aula em graduação também, hoje não dá mais tempo. Mas eu dava aula em faculdade e eu era olheiro, né? Uhum. E também a clínica ela tem esse programa de estágio. Então a gente recebe muitos estagiários e aqueles estagiários que foram se destacando, a gente foi trazendo para perto e fornecendo cursos. E vem com a mesma visão. Então, isso aí, Eu tá- conheço cultura, alguns né? dentistas que A me cultura. atendem lá e que eles estão falando, você parece que está vendo o Leandro falar. É. Não que ele imponha, é porque o cara vê que Cultura, funciona, a não. cultura é essa. Era Eles o que eu- compraram a cultura Era e isso. incorporaram a cultura. era o que eu ia falar. Ele está colocando no mercado em Mossoró profissionais com a cultura deles. Então vai ficar... Já está hoje, a tendência é que no futuro tudo fique mais leve para todos. E olha Porque que legal. vai sabe, trabalhar a Arthur? cultura, né? E vai ter um sobrenome, né? Aquela faca que chegou lá do Pernambuco aqui sem uma forja, sem uma identidade, né? Sem uma marca. Hoje é uma fábrica. Uma fábrica. Hoje você é uma fábrica. E olha que bacana, isso é bacana. A gente melhora o nível da nossa profissão. Sim, Entendeu? Então a gente forma pessoas. sim. Inclusive hoje eu dou mentoria também, faço acompanhamento. Deu ano também é um processo de consultoria, Era de isso que eu ia acompanhamento de outros empresários, inclusive da nossa área também. Né? Então, imagine que se todo mundo pudesse oferecer um serviço melhor, né? Todo mundo pudesse oferecer algo de mais qualidade, a gente iria impactar nossa cidade, nossa região e cidades vizinhas também, porque vem muita gente de fora fazer curso aqui. Então, a gente tem que tirar aquela mente de escassez, Sim. de achar que você está ali com um concorrente o tempo todo. E não, você mesmo falou isso, né? A gente tem parceiros, a gente tem amigos. Cada um está no seu momento, né? As pessoas que estão ali, não é porque você está ensinando a fazer o que você faz que ele vai tomar o cliente de você. Isso é um pensamento de escassez, você sabe muito bem disso. É como se a riqueza fosse finita, né? Como se o dinheiro fosse finito, os pacientes vão acabar e o meu negócio está dando errado porque chegou outra empresa aqui, porque chegou outro concorrente. É aí que você está cavando seu buraco, né? Quando você pensa, poxa, eu não está dando certo por isso, e aí você não se movimenta. Como eu acabei de falar no comecinho, que a gente tem que reagir. Se o negócio está dando errado, não é porque tem um concorrente, porque chegou alguém aqui, não, é a gente. É o que a gente não faz, é o que a gente não aplica. Você falou que o ano passado você resolveu tomar algumas atitudes, né, com conteúdos, filmagens, vídeos, etc. e tal, e associado a isso, quais as estratégias que a Vivo apresentou para o cliente, a Viva apresentou para o cliente, para que pudesse, associado a esse conteúdo de marketing, atrair mais as pessoas, que isso aconteceu, e eu sou um dos resultados disso aí. É cliente recente lá? Ou recente, faz um ano e pouco. Um ano e pouco. Fruto da estratégia. Eu ali vizinho, meu escritório é bem perto, e eu comecei a ver e ouvir uma massificação de vídeos no Instagram e tudo. Meu Deus, é aqui. Porque eu passava sempre por lá e não via isso. Mas depois que eles tomaram essa atitude de divulgarem vários conteúdos, Artemio, eu comecei a ouvir. Comecei a ver. Eu tinha um dentista, gente boa demais, excelente e tal. Mas ali eu vi uma equipe trabalhando. Tá entendendo? Diferencial, você percebeu? Diferencial, que eu não iria demorar tanto para ser atendido, para fazer os procedimentos que eu precisaria, eu e minha esposa. Então, vamos lá. E aí, ao invés de a gente encontrar só um expert no assunto, que é esse cara aqui, que é o CEO de lá, né? Eu vi outros profissionais altamente qualificados. E ele distribuiu, cada um numa especialidade,
como os médicos, né, eles se especializam, ginecologista, tal. Ele tem lá um staff que cada um é especialista no que faz. Talvez até tenha algum dentista lá que entenda mais do que ele em determinados assuntos. Entende mesmo. Entende, né? E aí eu vi, não, Célia, é aqui. Vamos ficar aqui. Aí eu fiz uma visita para levar minha esposa. Só que quando eu cheguei lá, meu amigo, botaram um tapete para a gente andar. E não foi só conosco não, viu? Eu fico observando e fico, até hoje, quem chega lá, menina, não tem uma pessoa que trabalhe lá, seja do dentista ou da pessoa que faz a limpeza, que passe por nós e não dê um bom dia. Todos, bom dia. E quando a maioria já sabe meu nome. Muitos que eu nem tenho relacionamento, nem nada. Bom dia, seu Jansen. Bom dia, dona Célia. Isso é importante. A xícara que eu tomo café, parece uma coisa muito simples. Quando você termina de tomar o café que eles servem lá, um cappuccino delicioso, quando você termina tem, volte sempre, no fundo da xícara. Viva. É diferencial, é inovação. Um conjunto de ações. São detalhes. Ele falou várias coisas aí que agora eu vou ter que tentar destrinchar. Que ele fez um discurso. Nós temos 12 minutos. 12. Aí lembre de entrar na Day One, viu? Na Day One também. Vamos lá. Já Vamos entra lá. direto, fica à vontade. Desculpa, tranquilo. Não imagina, mas você começou falando do marketing aí, né? Eu estou tentando criar a cronologia aí. O marketing é uma das coisas que eu recomendo, que eu oriento e falo para todo mundo. Tem que ser natural. Você tem que ser você mesmo. Entendeu? Você não pode incorporar um personagem, você não pode ser uma pessoa verdade. Que você não é. E faz isso sentido. Que eu faço, eu estou aqui com vocês, eu estou tentando e me esforçando para ser natural, não artificial, ao contrário. Né? Porque isso que eu faço conecta com as pessoas. E eu sempre oriento isso para todo mundo. Às vezes eu digo, apesar de a gente ter um profissional aqui que faz vídeos, isso é um diferencial que hoje a gente pode ter, mas por muito tempo eu não tinha. E por muito tempo eu pegava a minha secretária lá, a minha recepcionista, e dizia, grava aqui. Ela pegava aqui no celular, eu pegava o microfonezinho mais simples que tinha e gravava e soltava. E gravava e soltava. E todos os dias. Isso eu sempre digo, é constância. A constância do dia a dia. O feito é melhor do que o perfeito. Então, assim, às vezes a gente se prende demais à perfeição, deixa de fazer, ou você quer fazer um vídeo por semana e acha que aquilo vai dar resultado. Não vai dar. Hoje, as pessoas querem se conectar com o dono da empresa. Elas não querem se conectar com o blogueiro, não querem se conectar com o ator da televisão. Beleza, tem uma campanha ou outra, você pode trazer alguém diferenciado, mas não é isso que as pessoas querem hoje. Elas querem ver você. Por isso que a minha rede social, Leandro Salles, ela é muito mais conectada com o cliente do que a Viva Saúde, a Viva Academy. As pessoas querem olhar para uma pessoa e conversar com aquela pessoa. Então, Jansen, uma das coisas que eu sempre fiz e fui aperfeiçoando é a naturalidade. Às vezes a gente tenta o contrário, né? Mas não. A naturalidade, às vezes eu estou gravando aqui, olá pessoal, hoje eu vou falar de implante. Opa, não é implante não, vou falar de canal, eu nem corto. Eu nem corto o vídeo, eu só corrijo na mesma hora e já vai. É por isso que a gente estava aqui conversando, eu disse, homem, se errar, a gente vai aqui do mesmo jeito, vai corrigindo. Meu Porque filho isso fala sempre isso. É que é a pessoa de verdade. Porque a pessoa artificial não erra. As redes sociais também, ela tem o desejo de ver a humanidade, né? Isso. Então, quando uma rede social ela é O humanizada, você falou de rede social aí, se você for pegar o Instagram da minha empresa e o meu, se você for olhar as métricas, o meu, que tem metade de seguidores, tem muito mais resultado do que o da própria empresa. E quando você bota uma foto do seu dia a dia, uma foto da sua família, alguma coisa que você está fazendo no seu dia a dia, isso aí conecta muito mais. Sim. Entendeu? E depois disso aí, existe, Jansen, um protocolo de encantamento e existe também uma cultura. Então, a cultura, falei para você, algo que eu aprendi recente, é que a cultura é tudo que você permite de ruim dentro da sua empresa. Então, se a pessoa que está ali na recepção lhe trata mal e eu permito, eu estou criando uma cultura negativa, uma cultura destrutiva dentro da empresa. Se a pessoa lhe trata de uma forma robotizada, mecanizada, e você permite isso acontecer, é a cultura que você está construindo, desenvolvendo dentro da sua empresa. Sim. Agora, a partir do momento que se você tem sempre reuniões, treinamentos, formação, está tendo treinamento agora. Eu vim para cá para poder conversar com vocês, mas está tendo treinamento dentro da empresa. Sempre tem. Acabei de chegar de São Paulo, levei 4 pessoas estratégicas, investimento alto, mais de R$10 mil para poder levar o pessoal, hospedagem, passagem.
voltaram com gás. Essa semana, a meta do dia está sendo destruída. Não é meta mensal nem semanal, é do dia. Está sendo destruída, que eu estou impressionado. Eu olho o meu celular, meu Deus do céu. Eu não sei o que aconteceu, e sei, né? Mas é a cultura. É a cultura de vendas, é a cultura comercial, né? Quando o atendimento é bem feito, tem uma intencionalidade. Toda empresa tem que vender. E para você ser conduzido a uma conversão, a comprar um serviço, se você está encantado, é muito mais fácil. Agora, se você, todo cliente, vou falar mais uma coisa bacana assim, né? Todo cliente, em todos os negócios, ele vai à sua loja, ele vai ao seu empreendimento com 100% de chance de fechar, Sim. de comprar. É 100%. Só que, chega lá, Jansen, não tem estacionamento. Caiu 10. Ah, mas aí entra, ou o ar-condicionado está quebrado, ou a recepcionista está comendo bolacha creme crack, sem fardamento, nem olha para sua cara porque está no celular, e parece até que ela ficou triste quando você entrou. Chegou, verdade. Porque assim, ele estava Estragou o ali dia com os dela. amigos conversando, não, porque não sei o quê, porque Teve que aconteceu interromper. isso, porque você viu o que aconteceu ali, olha o Instagram, não sei o quê. Quando entra o cliente, muda a cara, Mas muda mesmo. fica triste Muda. porque entrou um cliente. Olha isso, né? Então, caiu mais 10, caiu mais 15, né? Aí vai. Ou às vezes não precisou nem chegar, às vezes no telefone já caiu. Sim, Já sim. perdeu, não conectou nem no telefone. Hoje a gente tem 4 pessoas, não é só uma não. 4 pessoas, você viu lá, só para o telefone. 4 pessoas só para ficar nesse primeiro contato. A porta tem que ser larga, né, para o cliente entrar. Então o cliente entra, ele vai se conectando, ou ele mantém os 100%, ou ele cai. Quando chega lá no final do financeiro, isso pode ser uma última cartada que vai fazer com que ele desista daquela compra. Mas ninguém sai de casa para ir no dentista, ainda mais, né? Para ir no dentista por diversão. Né? As pessoas precisam de um verdade, tratamento. Né? E vou pegar o link aí para eu não Vamos falar da The One. perder a O que é oportunidade. The One? E a The One é isso. A The One foi uma oportunidade que surgiu onde a clínica Viva Saúde Integrada ela se tornou um case de sucesso aqui na região, aqui no Nordeste, né? Claro que no Brasil tem muitas clínicas com sucesso ainda maior do que o meu, mas que hoje eu consigo me conectar com essas pessoas. E através desse sucesso a gente foi convidado a propagar um novo projeto do mesmo grupo que eu sou formado, que é o grupo do Ricardo Novak. Então, a The One é um projeto de formação, onde a gente pode transferir toda essa expertise, todo esse conhecimento, toda essa mentalidade para outros empresários que estão aí reclamando da vida, que estão achando que é a política, que estão achando que é o governo, que está achando que é, sei lá, o mercado local, porque na minha cidade isso não funciona, porque aqui é diferente, e o The One vem para mexer com a pessoa. Só um detalhe, né? Você falou aí, mas esse modelo aí, ele se adapta a qualquer outro segmento. Deixar bem claro que você falou e não deixou Isso. claro que de repente a gente está aqui, tem os ouvintes podem imaginar Aí acha que que é esse só modelo aí é odontologia. só para odontologia. Não, eu queria que você deixasse claro. Isso. Vários outros Claro modelos que outros negócios esse se modelo ele se encaixa, ele é Perfeito. um modelo universal, ele é Isso. bem O The One, adaptável. ele Que é foi comportamento. é né? quase totalmente o que você disse. Só um ajuste aqui, que o The One ele foi formatado principalmente para empresas no ramo de serviços. Por isso que eu disse, Artemio, uma oficina, ela casa muito bem. Né? Uma empresa que entrega serviços, ela tem um modelo de negócio Sim, muito parecido. Sim. Onde você tem um pilar comercial, onde você tem que fazer follow-up, onde você tem que fazer vendas, onde você tem toda a parte de encantamento do cliente, atendimento, a entrega do produto, o marketing interno, o marketing externo. Então, tudo isso já existe formatado. Né? Então, esses líderes, né, que criaram o projeto The One, eles viram que muitas empresas, muitas clínicas estavam faturando 1 milhão por mês e que muitas pessoas que tinham acesso àquela informação também estavam conseguindo transformar suas vidas e seus negócios. Então, por esse motivo, eles disseram, não, agora eu acredito que isso aqui é muito maior do que a gente imaginou. E a verdade é, esse ano já tem mais de 600 empresários fazendo parte desse projeto, e desses empresários, muitos deles já triplicaram, duplicaram meta, né? Esse ano mesmo, no mesmo ano que entrou, tem um depoimento de uma empresária que ela diz, no mês seguinte, eu dobrei meu faturamento, não é a meta, o faturamento.
No mês seguinte, eu dobrei o faturamento só aplicando ações, né? Então, a gente vê que realmente funciona. E, às vezes, quando a gente está dentro do negócio, a gente não enxerga. Precisa de uma pessoa. Aí a gente diz, Jansen, que é distorcer o tempo. É você pegar 5 anos e tornar 1. Isso eu vivi. Isso aconteceu comigo. O que eu projetei para os... Hoje eu tenho 35 anos, né? Projetei para os 40 anos de idade é o que eu estou vivendo hoje. Boa. Eu quase que... Eu não sei quem é o público que está me ouvindo, porque tem uns que não gostam muito de ouvir isso, mas eu quase que pendurei minha chuteira, né? Hoje eu não consigo mais estar na cadeira odontológica. Mas isso é algo que eu tinha projetado. Mas no sentido de não perder a qualidade. Entendi. Eu formei minha equipe toda antes de dizer, não, agora eu vou pendurar um pouquinho a chuteira. Aí de vez em quando eu boto a chuteira, dou uma jogadinha, depois eu volto e assim eu vou Perder conduzindo. totalmente a prática. De repente. Fale pra gente aí, quantos anos tem a Viva? A Viva hoje, Eu ela... já fiz uma matemática, tem 14 anos, você tem 35, você chegou em Mossoró com 21 anos, começou, né, aí batendo as portas. Mas a aí Viva com- veio bem depois. A Viva tem 7 e vai fazer 8 agora em janeiro. Né? A gente já está abrindo outra Viva em uma cidade aqui do lado, né? Então, Depois que o modelo foi validado, hoje está muito validado, está funcionando bem. Mas é isso, é a disciplina, a mentalidade, a cultura. Eu acho que isso fortalece muito, sabe? e a parceria da Viva, quando foi que a Viva implantou o Day One na empresa? O The One entrou esse ano, que é um projeto atual, né? Mas eu tô como membro, esse The One geral, né? Todos os empresários esse ano. É Brasil, né? Eu, como membro do The One, eu tive contato há aproximadamente 4 anos. Foi quando a virada aconteceu. Porque lá atrás, há 4 anos atrás, eu estava, como é que a gente diz, né? Vendendo no almoço para pagar a janta, né? Assim, né? Vendendo almoço para comprar janta. Para comprar a janta, né? Então, assim, eu vivia sempre apertado. Aí os filhos começaram a nascer. E eu me via numa situação desesperadora. Porque eu disse, meu Deus, o que é que eu vou fazer aqui? As contas estão chegando, eu tenho um negócio, eu tenho uma máquina, uma ferramenta, mas eu não estou sabendo operar. Isso aqui, eu tenho um avião e que eu não sei pilotar. A verdade é essa, tem muita gente aí Nessa que tem realidade de muita uma gente. mega estrutura, tem um avião e não sabe pilotar o avião. Inclusive aqui em Mossoró já vieram clínicas de grandes redes e que fecharam. Por quê? Porque pilotar um avião precisa de tempo e de formação. Essa preparação. Então, assim, o sucesso não vem ao acaso. Não. Né? O sucesso é quando a competência encontra a oportunidade. Então, assim, você tem que estar pronto. Tem que estar Você competente. tem que estar preparado. Quando o cavalo selado passa, você tem que estar pronto para subir. É verdade. Né? Então, é isso, né? Eu acho que você, às vezes, o CPF tem que estar preparado para dirigir ou pilotar o CNPJ. E, às vezes, não existe faculdade de empreendedorismo. Não existe. O mais próximo que tem é uma administração, mas Mas não é. é diferente você estar no jogo, estar no game, você está vivendo a empresa, você está vivendo as pessoas, você está vivendo o negócio. Aí sim, você diz, poxa, realmente aqui você tem que conversar com quem viveu a sua jornada. Aí você percebe que dá para facilitar os caminhos, né? Eu estou vendo aqui Leandro falando e, de certa forma, me emocionei, sabe por quê? Meu pai era médico, né? Era médico, pediatra, e estudava demais, era autodidata, ele queria aprender sobre tudo. Computador, ele tinha livros e livros de Windows na época, em inglês, que ele falava 2, 3 idiomas e tal. E aí ele fundou e construiu um hospital, o PAP, Plano de Assistência Permanente à Infância. E aí desenvolveu esse hospital, pegou mais 5 médicos, pediatras, colocou junto dele, ele tinha 51%, 49% com os demais, e aí começou a desenvolver o PAP crescer, ele fazia plantão, trabalhava feito um louco. Só que ele viu que cresceu muito, mas ele precisava conhecimento. Gestão. E aí ele parou um pouco de clinicar e foi fazer cursos de administração hospitalar, fez mestrado, fez doutorado lá fora, de administração, para administrar o PAP. Foi quando o PAP deu um salto 3 vezes maior do que o que era. Começou numa casa ali perto do Marista, em Natal, e aí desenvolveu, e aí estava grande, então papai passou a não mais atender, a não ser esporadicamente. Ele está falando aqui, eu estou vendo uma história que ele está começando, que o meu pai já passou por ela, né? Isso me emociona, ele viveu. E aí ele terminou administrando o PAP de vento em popa, infelizmente a Covid o levou.
E aí, os médicos, excelentes profissionais, mas não cuidaram da Não administração. eram O papo grandes fez isso, ó. executivos. Foi vendido e tal. Minha mãe chorou, porque minha mãe muitas e muitas vezes levou a marmitinha para papai comer lá no plantão e tal, tal, tal. Mas graças a Deus, um outro grupo assumiu e reacendeu o papo. E eu estou vendo essa história aí, você Se já repetindo, sabendo hein? disso aí, você está preparando sua sucessão, né? É importante Sim. a gente ter... Os meninos ainda estão pequenininhos, né? Mas a primeira preparação da sucessão é você transferir o sonho, a ideia, o desejo, a cultura, no sentido de que, poxa, eu não posso chegar em casa reclamando do trabalho, né? Não posso viver estressado por causa do trabalho. Senão meu filho não vai querer nem chegar perto disso. É verdade. Ou se eu não equilibrar saúde, trabalho e a minha vida pessoal. Se eu vivo só pelo trabalho e meu filho vê que eu não dou atenção a ele, então, para que ele tenha vontade de ser meu sucessor, ele tem que ver que aquilo é bom para ele, para mim, para Senão ele todos. não vai querer, né? Senão ele não vai querer. Aquele empresário que chega em casa, porque trabalha isso, porque é isso, porque Filho quer a aquilo. distância disso. Porque é longe, aí depois não entende. Verdade. Por que o filho não quer? Verdade. Né? Gente, que papo bom. É. Nós estamos chegando aqui aos finalmente. Quero agradecer, Leandro, agradecer também a turma aqui junto. Mas antes dele dar as palavras finais, as considerações finais, vamos para a nossa primeira pílula de atitude. Como diz o repórter, põe na tela aí, meu nobre, só para a gente comentar. Qual é a leitura que vocês têm rapidamente? E quero principalmente dar prioridade aqui para o Leandro. Qual é a sua leitura que você tem desta pílula de atitude? Como você está vendo aí, né? Vou começar a discussão aqui, mas quero que os amigos aqui contribuam também. Aí é uma corrida de obstáculos, né? Em busca dos sonhos. Então, ao final, eu quero deixar uma mensagem que vai casar muito bem com isso aí. Tá? E durante essa corrida de obstáculos, né? A gente vai passando por alguns obstáculos. E cabe a nós decidir, como a gente veio conversando durante todo o tempo aqui, se a gente vai parar ou se a gente vai continuar e alcançar nossos sonhos. Quem dizia, Radamés, Winston Churchill, né, que ele disse, se você estiver passando por um inferno, não pare. Continue, porque senão você morre lá. Isso. Né? Então você tem que seguir a sua jornada, seguir a sua trajetória. E aqui é o exemplo, né? Você pode passar por dificuldades, você vai ser criticado, vai ter muita inveja, pessoas querendo realmente lhe derrubar por achar que você é um concorrente, não é nem concorrente, é um rival. Né? E você não pode deixar o pessimismo nem o desânimo lhe abater. Né? E aí eu vou dar a palavra para os colegas aí também para complementar. Diante dessa figura aí, muito claro aí, tem muitos estágios que a pessoa vai passar, mas eu estava vendo aqui, o que me chamou a atenção é que ele já está preparado para partir. Então ele já tomou a pílula, ele já está motivado, ele já está pronto e já sabendo que precisa ir, já tomou a decisão dele. Está preparado, né? Está preparado para ir. Agora, eu pergunto a você, Leandro, e se ele não tivesse preparado ainda, o que é que a gente pode fazer para ajudar o próximo com altruísmo, para que ele possa entender que ele precisa tomar essa atitude? Em que a gente pode ajudar? Como ser humano, com altruísmo. Eu acredito que às vezes, Jansen, a gente às vezes acredita mais nas pessoas do que elas mesmas, entendeu? Então, tem muita gente que é assim. Isso acontece. Tem muita gente que, quando a gente começa a conversar com um empreendedor, eu digo, nossa, essa pessoa aqui, ela podia estar muito mais longe, mas falta ela acreditar nela mesma. Sim. Né? Então, eu acredito que às vezes ela precisa só de um incentivo, de uma palavra de apoio, de incentivo, um estímulo. Às vezes uma simples frase, né? Você é capaz, né? Pode fazer com que ele se posicione, né? Sim, nessa corrida. Verdade. Sim. E você, meu nobre? Rapaz, eu quero só fazer umas modificações lá. O sonho lá eu vou trocar por um bolo. E eu gosto de bolo. Explica pra nós aí. A troca do sonho Então pelo esse bolo. bolo ele só vai ficar gostoso, saboroso se for eu que fizer. Eu posso até comer um pedaço do seu bolo, um pedaço do seu, mas não vai ser satisfatório. Então, as dificuldades, as críticas, a inveja, o pessimismo, o desânimo, são os ingredientes do bolo. Imagine você comer farinha de trigo crua, pura, Verdade. seca.
O E as críticas, as invejas é o fogo. O bolo, ele precisa do fogo, ele vai ser aquecido. Quem é que gosta de calor? Ninguém gosta de calor. Mas para que a gente possa realizar o nosso sonho, a gente precisa passar por esses ingredientes. Se nós fizermos uma permuta que a dificuldade é um ingrediente que vai fazer com que nós realizemos o nosso sonho, aí você vai trazer uma analogia para o bolo que eu trouxe aqui. Entendi. Então nós precisamos passar por isso aí. Para ser forjado, como o Leandro foi forjado, como o Jansen foi forjado, como o Radamés foi forjado, Você. como eu fui forjado. Também, minha história, para mim, ela é muito bonita. Quando você falou também sobre os filhos, que você chega falando em casa para os filhos, esse daí é o maior legado que você vai deixar. Se você chegar em casa falando mal do negócio, seus filhos não vai querer, ele vai querer outro negócio. Certo? Então, voltando para aqui, é isso aí, precisa isso aí. Entenda essas dificuldades como ingrediente para realizar os seus sonhos. Perfeito. E agora, as considerações finais aí para encerrar o nosso programa. Então, recentemente eu escutei uma história, né, que eu acho que eu gostaria de compartilhar com vocês. Que ela ficou muito forte. Foi esse final de semana, eu fui a São Paulo e me contaram essa história, o Ricardo Novak, né, que é um grande líder, inspirador, um cara Sim. super incrível. E ele contou que algumas pessoas aleatórias, né, um grupo de pessoas, decidiram escalar uma montanha, né? Só que quando eles chegaram mais ou menos no meio da montanha, Deus, uma voz, né, veio e falou com eles: olhe, vocês estão no meio da montanha. Não desistam, vocês vão conseguir e vocês vão alcançar o topo dessa montanha. No caminho terão pedras. Vocês podem recolher essas pedras, quantas pedras vocês quiserem. E aí, quando você chegar ao topo dessa montanha, você vai ter uma grande alegria e uma grande tristeza. Algumas pessoas coletaram poucas pedras, porque ia ficar pesado, né? Ia ficar doído para subir aquela escalada, aquela montanha. E outras pessoas decidiram coletar um pouco mais de pedras. Então elas encheram um pouco mais as bolsas de pedras, né? E quando eles chegaram ao topo, vendo aquela paisagem, aquela imagem, né, aquele mirante, as árvores, a água, os animais, né, as aves voando no céu, Deus falou com eles de novo: agora abram suas bolsas. E lá nas bolsas tinham diamantes. As pedras se transformaram em diamantes. Então, a emoção, hein? Então Deus, ele disse, e foi uma grande verdade, às vezes foi uma grande alegria e tristeza, porque eles poderiam ter pegado mais pedras. E a vida da gente é isso, às vezes a gente tem muitas pedras no caminho, né? E a gente vai se forjando, vai se tornando, criando a casca grossa, e às vezes essas pedras são os diamantes que se tornarão lá na frente. Verdade. Ou tem uma outra frase que a gente usa, né? Que pedras no caminho, guardo todas, um dia construirei meu castelo. Então, diante das dificuldades, a gente coleta todas as pedras, porque um dia virarão diamantes, né? Então é isso. Muito bom. Obrigado Excelente. pela sua participação, obrigado também aqui, Artemio, Jansen. E agradeço a sua participação, a sua conexão. Entre em contato conosco, faça seu comentário. A gente agradece esse momento maravilhoso aqui que Deus nos permitiu. Forte abraço a vocês, até a próxima edição.